Meus dedos trêmulos tentavam discar o número enquanto as lágrimas embaçavam minha visão. Sentada naquele catre improvisado, com um cobertor fino sobre os ombros, eu sentia o frio da noite penetrar pelas frestas do galpão. O mesmo galpão onde guardávamos ferramentas e entulhos por anos, agora era meu quarto, meu lar. Como chegamos a esse ponto? Como meu próprio filho permitiu isso? Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você está lendo essa história e se já passou por algo parecido. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Sou Conceição Almeida, tenho 68 anos e há apenas 6 meses eu dormia na suíte principal daquela casa. A casa que eu mesma desenhei ao lado de Arnaldo, meu marido, que Deus o tenha. Cada tijolo, cada viga, cada canto daquele lugar guarda uma memória nossa. Foi com estas mãos enrugadas que escolhi as cores das paredes, que plantei as roseiras do jardim, que preparei os almoços de domingo para toda a família. E agora estou aqui, tremendo de frio num galpão úmido, enquanto escuto as risadas da Fernanda, minha nora, recebendo amigos para mais um jantar na sala. Quando Arnaldo partiu, há 1 ano, fiz o que ele pediu em seu leito de morte. Cuida do Marcelo Conceição. Nosso filho ainda precisa de amparo para construir a vida dele. E foi o que tentei fazer. Transferi a casa para o nome do Marcelo após o casamento dele com Fernanda. Uma menina bonita, sempre bem arrumada, de família, importante de São Paulo. Pelo menos era o que ela dizia. Meu Marcelo, sempre tão dedicado aos estudos, tão companheiro, parecia encantado com ela. Mãe, a senhora vai continuar morando na suíte de hóspedes, a que construímos para a avó Helena, lembra? Vai ser confortável e a senhora estará sempre perto da gente. Ele me garantiu, segurando minhas mãos naquele dia no cartório. Eu acreditei. Como não acreditaria no meu próprio filho? Nos primeiros 2 meses, tudo correu bem. Eu ajudava na cozinha, cuidava do jardim e até dava alguns conselhos para o casal. Mas logo percebi os olhares de Fernanda quando eu entrava nos cômodos, a forma como ela parava de falar quando eu me aproximava. Os comentários disfarçados sobre pessoas que não sabem quando é hora de dar espaço. Em uma terça-feira comum, voltei da missa e encontrei minhas coisas sendo movidas da suíte para um dos quartos menores, no fundo da casa. Conceição, espero que não se importe, disse Fernanda com aquele sorriso artificial. Meus pais vêm nos visitar no fim de semana e precisamos da suíte para eles. É só por alguns dias. Aceitei calada, afinal eram os pais dela. Mas os alguns dias se transformaram em 2 semanas e depois em 1 mês inteiro. Quando os pais dela foram embora, meus pertences não voltaram para a suíte. Ao invés disso, fui informada de que o quarto menor seria meu novo cantinho. É mais prático, dona Conceição, explicou Fernanda. A senhora faz barulho pela manhã e nós precisamos dormir bem. Marcelo tem trabalhado até tarde com Ricardo. Ricardo, o marido da minha filha Aninha. Um homem elegante com ternos impecáveis e conversas sobre investimentos que eu nunca entendia completamente. Ele havia proposto uma sociedade para Marcelo, algo sobre mercado financeiro, aplicações de alto rendimento. Arnaldo teria desconfiado imediatamente, mas meu filho estava deslumbrado com a ideia de ficar rico rapidamente. Aninha sempre foi mais parecida com o pai, desconfiada, cautelosa. Mas desde que conheceu Ricardo, mudou. Ficou mais distante, mais preocupada com aparências. Raramente me visitava. Quando sugeri a Marcelo que talvez os negócios de Ricardo não fossem tão sólidos quanto pareciam, ele se irritou. A senhora não entende nada de finanças, mãe. Ricardo está me ajudando a multiplicar o que papai deixou. Por favor, não se meta nisso. Aquelas palavras me cortaram fundo, mas engoli a dor. Talvez ele estivesse certo. O que uma velha como eu, que só sabia cuidar de casa e fazer contas básicas, entenderia de investimentos. Mas a verdade é que eu entendia.
E muito. Enquanto Arnaldo era o engenheiro que assinava os projetos, eu era quem administrava cada centavo da nossa construtora por 30 anos. Cada compra de material, cada folha de pagamento, cada contrato. Eu sabia reconhecer números manipulados quando os via. E os papéis que Ricardo mostrava ao meu filho tinham todos os sinais de uma fraude. Mas como provar isso sem alienar ainda mais meu filho? O fundo do poço veio num domingo. Voltei de um fim de semana na casa da minha irmã em Petrópolis e encontrei o quarto vazio. Na cozinha, Fernanda me esperava com um chá. Dona Conceição, fizemos uma mudança. A senhora está ocupando muito espaço e precisamos do quarto para o escritório do Marcelo. Preparamos o galpão para a senhora. Está muito aconchegante. Aconchegante. Um catre velho, um aquecedor que mal funcionava, um banheiro improvisado, com um chuveiro que só dava água fria. As minhas coisas, fotos, roupas, lembranças, amontoadas em caixas de papelão. O galpão onde Arnaldo guardava as ferramentas e eu nunca gostei de entrar por causa das aranhas. Era lá que meu filho e sua esposa queriam que eu vivesse. Naquela noite, chorei como não chorava desde a morte de Arnaldo. Mas não eram só lágrimas de tristeza. Havia raiva, uma raiva que crescia dentro de mim, misturada com uma determinação que pensei ter perdido. No dia seguinte, acordei com dores no corpo todo. O frio da noite tinha piorado meu reumatismo. Eu mal conseguia levantar do catre. Foi quando escutei as vozes vindas da casa principal, Fernanda, Marcelo e Ricardo, discutindo sobre dinheiro. Percebi que o galpão ficava perto o suficiente da janela do escritório para que eu ouvisse tudo. Precisamos da casa como garantia, dizia Ricardo. O banco está pressionando e os clientes estão começando a fazer perguntas demais. Mas a casa está no meu nome, respondeu Marcelo, parecendo nervoso. Se tudo der errado, nada vai dar errado. A voz de Ricardo se elevou. É só um empréstimo temporário. Em 3 meses, quintuplicamos o valor e pagamos tudo. Sua mãe nunca vai saber. E se ela descobrir? Perguntou Fernanda. Aquela velha é mais esperta do que parece. Ricardo riu. E o que ela vai fazer? Está praticamente na rua. Ninguém vai acreditar em uma senhora confusa e senil. Aquelas palavras acionaram algo em mim. Senil? Confusa? Eu, que administrei uma construtora por décadas, que multipliquei o patrimônio da família enquanto Arnaldo construía os prédios? Não. Eles não me conheciam de verdade. Esperei que todos saíssem e arrastei-me até a casa, ignorando as dores. No escritório de Marcelo, mexi nas gavetas até encontrar os documentos que Ricardo havia deixado. Extratos bancários, contratos, promessas de rendimentos impossíveis. Era exatamente o que eu suspeitava. Um esquema de pirâmide. Meu genro estava enganando dezenas de pessoas, inclusive meu próprio filho, e agora queria usar a casa, minha casa, como garantia para suas fraudes. Voltei ao galpão e peguei meu celular. Havia um número que eu não ligava há anos, mas que ainda estava gravado na minha memória. Carlos Mendes, o ex-sócio de Arnaldo, nosso amigo de décadas, que sabia de todos os nossos segredos financeiros. E você, o que faria se descobrisse que seu próprio filho estava sendo manipulado e sua casa estava prestes a ser usada em um golpe? Minhas mãos tremiam ao discar o número. 3 toques, 4. Então, a voz familiar. Alô? Carlos, é a Conceição. Preciso da sua ajuda. Contei tudo. A transferência da casa, a manipulação de Fernanda, minha situação no galpão e principalmente o que havia descoberto sobre Ricardo. Carlos ficou em silêncio por alguns instantes. Conceição, você lembra daquele nosso plano de emergência? O chalé em Teresópolis, os investimentos em nome da empresa fantasma? Como eu poderia esquecer? Arnaldo sempre foi precavido. Tínhamos um patrimônio desconhecido por nossos filhos guardado para emergências, um chalé nas montanhas, contas no exterior, investimentos seguros, tudo administrado por Carlos após a morte de Arnaldo. Lembro sim, Carlos.
Ainda está tudo lá, intacto. Você não precisa ficar nesse galpão nem mais um dia. Uma onda de alívio me invadiu, mas logo foi substituída por determinação. Não quero apenas fugir, Carlos. Quero justiça. Quero minha casa de volta. Quero proteger meu filho. Do outro lado da linha, pude sentir o sorriso de Carlos. Então vamos fazer isso direito, Conceição. Tenho alguns contatos na Polícia Federal que investigam fraudes financeiras. Se Ricardo está fazendo o que você diz, ele está enganando muita gente além do Marcelo. Passei a noite reunindo todas as provas que consegui encontrar. Fotografei documentos, gravei conversas, fiz anotações detalhadas. Na manhã seguinte, com as dores do reumatismo ainda me castigando, usei o único dinheiro que tinha guardado para pegar um táxi até o escritório de Carlos. Quando cheguei lá, percebi que não era a única vítima das trapaças de Ricardo. Na sala de espera, 3 idosos aguardavam com pastas semelhantes às minhas. Todos tinham investido suas economias no esquema de Ricardo, atraídos por promessas de retornos milagrosos. Senhora Almeida, Carlos me recebeu com um abraço apertado. Estamos montando um caso sólido contra seu genro. Mas preciso que você entenda uma coisa. Isso vai afetar também sua filha e seu filho. Está preparada? Olhei para aqueles idosos na sala de espera. Pessoas como eu que trabalharam a vida toda para ter alguma dignidade na velhice e agora estavam sendo enganadas por um homem de sorriso fácil e palavras bonitas. Estou preparada, Carlos. Chegou a hora de acordar meus filhos para a verdade. Naquela tarde, Carlos me levou para o chalé em Teresópolis, um lugar aconchegante, com uma vista linda para as montanhas. Lá, finalmente pude tomar um banho quente, dormir em uma cama decente e planejar meus próximos passos. 3 dias depois, a investigação começou oficialmente. Um delegado da polícia, federal especializado em crimes financeiros, Dr. Paulo Ribeiro, veio me entrevistar. Mostrei todas as provas, expliquei a situação da casa e relatei o que havia ouvido sobre o empréstimo usando o imóvel como garantia. Senhora Conceição, seu genro está envolvido em algo muito maior do que a senhora imagina, explicou o delegado. Temos recebido denúncias de várias partes do país. Ele promete rendimentos impossíveis, manipula extratos, usa o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos. É um esquema clássico, mas bem elaborado. E meus filhos, eles sabem disso? Dr. Paulo hesitou. Sua filha Ana está começando a desconfiar. Ela nos procurou na semana passada, mas não formalizou a denúncia. Quanto ao seu filho Marcelo, temo que ele esteja muito envolvido. Talvez não saiba de tudo, mas está colaborando. Aquilo me partiu o coração. Meu Marcelo, que cresceu sendo um menino honesto, agora estava envolvido em fraudes? Como eu não percebi antes? Quero falar. Com meus filhos, decidi, antes que seja tarde demais. É arriscado, alertou o delegado. Se Ricardo suspeitar da investigação, pode destruir provas ou até mesmo fugir do país. Farei com cuidado, prometi. Mas preciso tentar salvar meus filhos. Naquela noite, liguei para Aninha. Ela atendeu no 3º toque, a voz baixa, como se não quisesse ser ouvida. Mãe, onde a senhora está? Marcelo disse que a senhora viajou sem avisar. Aninha, precisamos conversar. É sobre Ricardo. Silêncio do outro lado. Então, um suspiro profundo. A senhora sabe, não é? Sobre os investimentos falsos, sobre as mentiras. Sei, filha. E tem mais. Estou morando num galpão há semanas. Fernanda me expulsou da casa. Aninha soltou um som que era meio soluço, meio risada de desespero. Eu desconfiei quando fui te visitar, e Fernanda disse que a senhora tinha saído. Vi suas coisas empilhadas no galpão, mas não acreditei que fosse possível. Como Marcelo permitiu isso? Seu irmão está cego, filha. Tanto por Fernanda quanto pelas promessas de Ricardo. Mas ainda podemos salvá-lo. Você precisa confiar em mim. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte.
longe das vistas de Ricardo. Aninha estava finalmente abrindo os olhos. Talvez houvesse esperança para nossa família e afinal. Enquanto desligava o telefone, senti uma pontada de dúvida. E se estivesse cometendo um erro? E se Marcelo nunca me perdoasse por denunciar seu cunhado? E se perdesse meus 2 filhos para sempre? Mas então me lembrei das palavras de Arnaldo pouco antes de partir. Conceição, você sempre foi a força desta família. Quando a tempestade vier, e ela virá, seja a rocha que não se move. Era hora de ser essa rocha. Por mim. Pelos idosos enganados por Ricardo. E principalmente por meus filhos, que precisavam ser salvos de suas próprias escolhas. Amanhã seria o dia do confronto. Eu estava pronta para lutar, mesmo que isso significasse dormir muitas outras noites naquele galpão frio, porque algumas batalhas valem qualquer sacrifício. O café na xícara tremia junto com minhas mãos, enquanto eu aguardava na padaria do bairro Ipanema, longe dos olhos de Ricardo e Fernanda. Eninha chegou ofegante, o cabelo despenteado, olheiras profundas marcando seu rosto jovem. Não era mais a menina elegante e confiante que Ricardo havia transformado. Era minha filha de volta, vulnerável e assustada. Mãe. Ela me abraçou com força, como não fazia há anos. Senti suas lágrimas molharem meu ombro. Me perdoa. Eu não sabia. Sobre o galpão, sobre tudo. Sente-se, filha. Temos muito. O que conversar? Mostrei a ela as cópias dos documentos que havia reunido, as provas das fraudes de Ricardo, os extratos bancários manipulados, as reclamações de clientes idosos que haviam perdido tudo. Aninha passava os dedos pelas páginas, o horror acrescendo em seus olhos. Ricardo me disse que eram investimentos legítimos, que estávamos ajudando essas pessoas a multiplicar o patrimônio delas. E você acreditou? Perguntei sem acusação na voz. Ela baixou os olhos. Queria acreditar. Ele me dava uma vida que eu nunca tive. Viagens, roupas, restaurantes. Caros, eu me sentia importante. Peguei suas mãos entre as minhas. Estavam frias e trêmulas, assim como as minhas estiveram naquela noite no galpão. Aninha, você é importante. Sempre foi. Não precisava de Ricardo para isso. Ela chorou silenciosamente por alguns minutos. Depois, como se uma decisão tivesse sido tomada, enxugou as lágrimas e endireitou os ombros. O que podemos fazer para ajudar o Marcelo? Ele está completamente envolvido nisso, mãe. Ricardo o convenceu a hipotecar a casa para cobrir um suposto investimento. Meu coração falhou uma batida. A casa já está hipotecada? Ainda não. Os papéis estão prontos, mas Marcelo está hesitando. Fernanda está pressionando muito. Dizem que precisam do dinheiro até o fim da semana, ou vão perder tudo. Era pior do que eu imaginava. Não tínhamos tempo a perder. Aninha, estou trabalhando com a Polícia Federal. Já existe uma investigação em andamento contra Ricardo. Mas precisamos agir rápido para salvar seu irmão. Expliquei o plano que havia elaborado com Carlos e o delegado Paulo. Aninha ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente, fazendo perguntas pertinentes. Minha filha, esperta, estava de volta. E você, Aninha? Está preparada para as consequências? Ricardo provavelmente será preso. Ela respirou fundo. Já pediu o divórcio, mãe. Ontem. Ele não sabe ainda. Estou juntando minhas coisas aos poucos. Tenho medo dele. Um alarme soou em minha cabeça. Ricardo sempre pareceu controlado, educado. Mas os piores monstros geralmente usam as máscaras mais convincentes. Ele já te machucou, filha? Seus olhos desviaram dos meus. Não fisicamente, mas as palavras, as ameaças veladas, o controle sobre tudo o que eu faço. Sobre quem eu vejo. É como se eu estivesse numa prisão invisível. Naquele momento, minha determinação se multiplicou.
Não era apenas sobre recuperar minha casa ou desmascarar uma fraude financeira. Era sobre salvar meus filhos de pessoas tóxicas que os estavam destruindo. Hoje à noite, decidi. Vamos confrontá-los hoje à noite, antes que assinem qualquer papel de lei hipoteca. E assim fizemos. Às 19 horas chegamos à casa. Minha casa. Aninha tinha a chave e entramos sem avisar. Na sala de jantar, Marcelo, Fernanda e Ricardo estavam reunidos em torno de papéis espalhados sobre a mesa. Quando nos viram, o choque foi evidente em seus rostos. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Marcelo se levantou confuso. E Aninha, o que está acontecendo? Estamos aqui para impedir que você cometa o maior erro da sua vida, filho. Minha voz saiu firme, sem tremor. Sei de tudo sobre os esquemas, do Ricardo, sobre como vocês me expulsaram para o galpão e sobre a hipoteca que estão planejando. Ricardo se levantou lentamente, o rosto uma máscara de calma que não combinava com a tensão em seus ombros. Dona Conceição, acho que a senhora está confusa. Deve ser a idade. Por que não volta para seu quarto confortável lá fora e descansa um pouco? Meu quarto confortável? Você quer dizer o galpão úmido com um catre velho? Onde fiquei doente, por semanas com o frio? Virei-me para Marcelo. Você sabia disso, filho? Que sua esposa me colocou para dormir no galpão das ferramentas? O rosto de Marcelo empalideceu. Ele olhou para Fernanda, que mantinha uma expressão impassível, apenas um leve tremor no canto da boca. Fernanda disse que a senhora preferiu ficar lá, que queria privacidade. Ri sem humor. Privacidade? Num lugar cheio de goteiras, sem aquecimento adequado? Onde fiquei doente com pneumonia? Essa é a história que ela te contou? Fernanda se levantou abruptamente. Marcelo, não! Vamos perder tempo com isso. Sua mãe está obviamente senil, confabulando coisas. E o que Aninha está fazendo aqui? Ela não deveria estar com o marido dela? Aninha deu um passo à frente. Pediu divórcio, Fernanda. E estou aqui para impedir que meu irmão perca tudo, por causa de vocês. Ricardo finalmente perdeu a compostura. Você fez o quê? Você não pode me deixar, Aninha. Não depois de tudo que eu fiz por você. Tudo que você fez por mim? Você me isolou da minha família, me fez cúmplice das suas fraudes, me transformou numa pessoa que eu mesma não reconheço mais. A voz de Aninha tremia de emoção, mas seus olhos permaneciam firmes. Marcelo parecia perdido, olhando de um para outro como se assistisse a uma partida de tênis. Do que vocês estão falando? Que fraudes? Era minha deixa, abri a pasta que trazia comigo e espalhei os documentos sobre a mesa, cobrindo os papéis da hipoteca. Isso, filho. Extratos bancários falsificados, promessas de investimentos impossíveis, reclamações de clientes idosos que perderam todas as economias. Seu cunhado está operando um esquema de pirâmide clássico e quer usar nossa casa, a casa que seu pai e eu construímos, como garantia para tentar cobrir os buracos. Ricardo avançou em minha direção, o rosto contorcido de raiva. Sua velha intrometida, você não sabe do que está falando. Marcelo se colocou entre nós. Não se atreva a falar assim com minha mãe. Ele pegou alguns dos documentos, analisando-os rapidamente. Isso é verdade, Ricardo? Você está fraudando essas pessoas? É claro que não. São investimentos de alto risco. É normal ter algumas perdas temporárias. E a casa é só uma garantia. Nunca vamos perdê-la de verdade. Como perdemos o apartamento no Leblon, interrompeu Aninha. Ou o carro que você disse que era nosso, mas estava no nome de um laranja. Ricardo, eu vi os documentos. Sei que estamos quebrados. Sei que estamos usando dinheiro de novos clientes para pagar os antigos. Foi nesse momento que o celular de Ricardo tocou. Ele atendeu, afastando-se um pouco. Seu rosto empalideceu ainda mais. Como assim a polícia está na empresa? Quem autorizou? Não deixe eles tocarem em nada. Estou indo para aí. Quando desligou, seu olhar era de puro ódio.
O que vocês fizeram? O que deveríamos ter feito há muito tempo? Respondi calmamente. A Polícia Federal está investigando seus esquemas há semanas, Ricardo. Agora mesmo, estão confiscando todos os documentos da sua empresa. Acabou. O caos que se seguiu foi rápido e intenso. Ricardo tentou fugir, mas 2 policiais à paisana que estavam de prontidão do lado de fora o detiveram. Fernanda gritava, oscilando entre ameaças e súplicas. Marcelo estava em choque, sentado na cadeira, olhando para os documentos como se não pudesse acreditar. Como você sabia de tudo isso, mãe? Ele finalmente perguntou, a voz quase um sussurro. Eu ouvi as conversas de vocês através da janela do escritório, que ficava perto do galpão, e sei reconhecer números falsos quando os vejo. Não se esqueça que fui eu quem administrou a construtora do seu pai por 30 anos. Nesse momento, o delegado Paulo entrou na sala. Senhora Conceição, precisamos do seu depoimento formal e dos seus filhos também, se puderem nos acompanhar até a delegacia. As horas seguintes foram exaustivas. Depoimentos, documentos para assinar, perguntas intermináveis. Quando finalmente fomos liberados, já passava da meia-noite. Ricardo ficou detido, assim como 3 de seus sócios. Fernanda, embora não tenha sido presa, estava sendo investigada por possível cumplicidade. Marcelo me levou de volta para a casa, para minha verdadeira casa. Sem dizer uma palavra, me conduziu até a suíte principal. Este quarto sempre foi seu, mãe. Peço desculpas por ter permitido que Fernanda a tratasse daquela maneira. Eu não sabia sobre o galpão. Ela me disse que a senhora tinha escolhido ficar lá, que gostava da privacidade. E você acreditou? Que eu preferiria um galpão úmido à casa que construí? Ele baixou os olhos envergonhado. Eu queria acreditar em muitas coisas. Na Fernanda, em Ricardo, na possibilidade de ficar rico rapidamente, sem o trabalho árduo que vi você e papai terem por toda a vida. Sentei-me na cama, minha cama, e senti o colchão macio sob meu corpo cansado. Seu pai e eu trabalhamos duro, sim, mas nunca enganamos ninguém, nunca passamos por cima de valores para conseguir o que queríamos. E olha quanto conseguimos. Construir. Marcelo sentou-se ao meu lado, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. A senhora acha que um dia vai conseguir me perdoar? E você conseguiria perdoar um filho que permitiu que você dormisse num galpão enquanto ele vivia, confortavelmente na casa que você construiu? Olhei para meu filho, meu menino que agora era um homem cheio de falhas e arrependimentos, e vi nele o mesmo olhar perdido que Arnaldo tinha quando cometia algum erro e vinha me pedir conselhos. O perdão é um processo, Marcelo. Não, acontece da noite para o dia. Mas somos família. E famílias verdadeiras encontram o caminho de volta umas para as outras, mesmo depois das piores tempestades. Ele me abraçou, soluçando como quando era criança e tinha medo dos trovões. Deixei que chorasse, que liberasse toda a culpa e o arrependimento. Nas semanas que se seguiram, muita coisa mudou. Ricardo foi formalmente indiciado por diversos crimes financeiros. As investigações revelaram que seu esquema havia lesado mais de 200 pessoas, principalmente idosos, em valores que ultrapassavam 10 milhões de reais. Fernanda, embora tentasse se passar por vítima, acabou confessando que sabia de tudo e havia ajudado a recrutar novos investidores. Marcelo, apesar de ter seu nome ligado à empresa de Ricardo, conseguiu provar que estava apenas começando a se envolver e não tinha conhecimento completo das fraudes. Ainda assim, teve que arcar com parte da responsabilidade civil, o que significou vender alguns bens para ajudar na restituição às vítimas. A casa, porém, permaneceu intacta. Como nunca chegou a ser hipotecada, não entrou no processo. Marcelo insistiu em devolvê-la para meu nome. É sua por direito, mãe. Sempre foi. Eninha se mudou para um pequeno apartamento no centro, onde começou a reconstruir sua vida. Voltou
A estudar, retomou amizades antigas que Ricardo havia afastado e, aos poucos, foi recuperando sua autoconfiança. Quanto a mim, voltei para minha suíte. O galpão foi reformado e transformado em uma pequena biblioteca, onde agora passo horas lendo e, ocasionalmente, olhando pela janela, lembrando daquelas noites frias que, ironicamente, aqueceram minha determinação. Carlos continua sendo meu fiel amigo e conselheiro. Foi ele quem sugeriu que eu contasse minha história para alertar outras pessoas sobre como famílias podem ser destruídas pela ganância e pelas aparências. Hoje, 6 meses depois daquela noite de confronto, estamos começando a reconstruir nossa família. Não é fácil. Há cicatrizes que talvez nunca desapareçam completamente. Marcelo ainda luta contra a culpa. Aninha ainda tem pesadelos sobre seu casamento com Ricardo. E eu ainda me pego olhando para o galpão às vezes, relembrando como me senti pequena e descartável. Mas também me lembro de como aquele lugar me devolveu algo que eu havia perdido após a morte de Arnaldo. Minha força, minha coragem, minha capacidade de lutar pelo que é certo. Nesta manhã recebi uma carta. Era de uma senhora chamada Dulce, uma das vítimas de Ricardo. Ela escreveu para me agradecer por ter denunciado o esquema antes que mais pessoas fossem prejudicadas. Contou que estava usando o dinheiro da indenização para visitar a filha no Canadá, um sonho que havia adiado por anos. A senhora salvou mais do que economias, dizia a carta. Salvou sonhos e dignidades. Sentada na varanda com a carta de e-mails Dulce nas mãos, observo o jardim que replantei. As roseiras estão começando a florescer novamente. Algumas plantas não sobrevivem ao inverno, mas as mais fortes, aquelas com raízes profundas, ressurgem ainda mais belas na primavera. É assim que me sinto hoje, como uma roseira que sobreviveu ao inverno mais rigoroso e agora floresce com cores mais vibrantes. O galpão não me quebrou. Ao contrário, me fez redescobrir a mulher que sempre fui. Determinada, inteligente, capaz de enfrentar tempestades. Marcelo aparece na varanda, trazendo um café para mim. Seu rosto ainda carrega as marcas da culpa, mas seus olhos têm um novo brilho, uma determinação que me lembra Arnaldo. Ele se senta ao meu lado, em silêncio por alguns minutos, apenas contemplando o jardim comigo. Sabe, mãe, papai sempre dizia que a senhora era a pessoa mais forte que ele conhecia. Eu não entendia completamente o que ele queria dizer. Achava que força era sobre músculos, sobre impor respeito, sobre nunca demonstrar fraqueza. Agora entendo que verdadeira força é sobre resistência, sobre manter seus valores mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Sorriu tocando sua mão. Seu pai era um homem sábio. E você está aprendendo, filho. Estamos todos aprendendo todos os dias. No horizonte, o sol começa a se pôr, lançando tons dourados sobre o jardim. A vida não é perfeita. Nunca foi. Ainda temos muitos desafios pela frente, muitas feridas para curar. Mas estamos juntos novamente, uma família imperfeita, cheia de cicatrizes e arrependimentos, mas também de amor e esperança. Do galpão frio à casa recuperada, minha jornada não foi apenas sobre paredes e tetos. Foi sobre redescobrir meu valor, sobre lutar pela justiça, sobre proteger aqueles que amo, mesmo quando eles não sabem que precisam ser protegidos. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, nunca é tarde demais para se levantar e lutar pelo que é seu por direito. Fim da história.